E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor, estou com. Rapaziada, Sumação. Estamos aqui, mais um episódio. Dessa vez vamos dividir o episódio em duas partes, né? Vamos falar sobre a final da Copa do Brasil que teve hoje, São Paulo e Flamengo. E vamos falar sobre dois jogos específicos, que foi Santos e Corinthians, né? Eles jogaram, no caso, sobre dois times e os jogos que eles jogaram, sobre o Brasileirão. Mano, Uhum. Masson, pode começar aí, velho. O que você achou da final aí? Como que foi? Porra, mano. De verdade. Decepcionante, hein, Flamengo? Pelo amor de Deus, hein, cara. Nem pros caras fazer a boa aí, né, mano? E segurar o tabu aí do São Paulo. Mas fazer o quê, É. né, mano? São Paulo é um time bem treinado. Todo mundo já sabia que tinha capacidade de ganhar algum título esse ano, desde que o Dorival chegou. A gente, no começo do ano, a gente até fez aquela tier list, né? A gente sempre volta a falar dela, que a gente colocou o São Paulo como possível rebaixado. E a justificativa que a gente deu foi porque o elenco era fraco, porque tinha muitos jogadores do departamento médico, e que o Rogério Ceni, cara, não ia conseguir dar jeito naquele time. E acabou que o São Paulo teve uma boa gestão durante o ano, demitiu o Rogério Ceni, trouxe o Dorival Júnior, que ficou 5 meses empregado, né? Foi a Uhum. melhor oportunidade de mercado que o São Paulo conseguiu. Reforçou o elenco, alguns jogadores saíram do DM e voltaram a reforçar o time. Então o time se reestruturou completamente, mano. E a cara dessa reestruturação no São Paulo é o Dorival Júnior. Não tem outro nome, tá ligado? E, Uhum. e, e assim, numa visão geral, mano, é muito merecido, cara. O Dorival Júnior ser campeão em cima do Flamengo, da Copa do Brasil, sabe? É muito irônico e é muito interessante de ver ao mesmo tempo, sabe? Apesar da gente que é rival, a gente obviamente não gosta de ver o São Paulo sendo campeão, né? Mas é interessante ver, mano, porque o Flamengo fez aquela sacanagem lá com o Dorival Júnior ano passado, demitiram ele pra trazer o Vitor Pereira e a gente viu o que Uhum. deu, né, mano? O Flamengo tem um dos melhores elencos da América, um dos mais milionários, e mesmo assim o Flamengo conseguiu perder todos os títulos que disputou. Perdeu o Mundial, perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa, tá perdendo o Brasileiro, perdeu a Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores. Então, mano, o Flamengo tá um fracasso completo, mano, esse ano. E a gente vê uma indiferença dos jogadores, né, velho? E, e eu, de verdade, mano, eu não vejo, por exemplo, alguns nomes como o Gabigol, o Bruno Henrique, esses caras não sei se vão durar muito tempo no Flamengo, não, mano. Então, vamos lá. Cara, realmente, o Flamengo ele não tá numa fase muito boa, né? Isso desde o começo do ano, né? A gente sabe também que teve uns lampejos ou outro ali com o Sampaoli no comando, né? Uhum, Agora, cara, né? Já não é dúvida pra ninguém. O time do Flamengo é o melhor do Campeonato Brasileiro, é o melhor do Brasil em si. Cara, é um time que ele é cheio de estrelas, sabe? Você ter simplesmente, por exemplo, o time que foi hoje, né? Você ter o Pedro como centroavante principal. Na reserva, você ter um Gabigol, que ele tem números maiores que o do próprio Zico, que é o maior ídolo do Flamengo. E ele tá na reserva, é simplesmente incrível, sabe? Você vê o Cebolinha na reserva, sabe? Você vê uhum, Everton Ribeiro na reserva de seleção. É simplesmente absurdo. Agora sim, cara, a gente vê que o futebol já não corresponde, né? O time ele já não vem muito bem. Além disso, questões externas, como por exemplo, o Marcos Braz mordendo a virilha do, do torcedor. Aí a olha o gente vai bagulho falar desse. mais sobre isso no episódio, mas assim, a situação não é boa. Realmente o Flamengo não é boa. Se a gente for citar agora sobre a final, cara, eu não achei que o Flamengo fez um jogo mal no contexto geral, sabe? Eu acho que pro elenco que ele tem, deveria ter sido melhor, sabe? E eu chego aqui, eu falo, sem dúvidas, pro elenco que tem, cara, era pra ser tipo 3-4-1 pro Flamengo, sabe? Fácil, 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 tá? Porque quem tomou conta do jogo foi o Flamengo. Uhum. Essa é a verdade. O São Paulo teve uma chance ou outra. O segundo gol, mérito total do. Foi do Nestor, né? Do Nestor, mano, eu não sei se mérito total não, mano, porque foi mais uma cagada do Rossi do que um golaço do Nestor, mas é óbvio que, porra, foi um chute de muita sorte, né? Então, ele tem mérito, mas também tem demérito do Rossi. Uhum, não, tem isso, tem isso. Eu ia citar que, por exemplo, assim, o mérito do Nestor, porque ele chutou de uma forma absurda, e isso já não é uma Uhum. coisa rara dele, sabe? Se fosse porra, um Rafinha ou alguém que
você não imagina que isso aconteça. Cara, o Nestor ele já mete umas dessas faz muito tempo já, né? Uhum. Agora, agora se você for para pensar, de fato, foi cagada do goleiro, né? Do Rossi em si. Agora, vamos lá. O Flamengo jogou bem, mas não trouxe resultado. São Paulo jogou simples, recuado, tá? Estilo Dorival, fez 1-0, tomou um empate, foi lá e virou e acabou, sabe? Os caras fizeram o Uhum. jogo deles, é isso, jogando em casa, tranquilo com a torcida, enfim. É, só para não me estender muito aqui, realmente, cara, sabe? O Flamengo tá fora da Libertadores, tá fora agora da Copa do Brasil, tá disputando o Brasileiro? Eu acho que não. Eu não acho que o Flamengo ele tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro ainda. Mas, cara, é realmente um ano bem decepcionante pro Flamengo, velho. Com certeza, mano. E falando um pouquinho do jogo também em si, mano, na minha visão, o Flamengo tinha completas chances de ser campeão, mas cara, é questão do futebol, né, mano? Não tem como prever. Porque a gente olha o jogo em si do Gerson, por exemplo, mano, do Bruno Henrique, e esses caras, mano, fizeram muito por merecer, jogaram muita bola. O Gerson, o que ele jogou foi uma barbaridade, velho. Foi só ele ser convocado que o cara virou Messi, velho. Impressionante o que ele jogou nesse jogo. E, cara, a gente olha nas estatísticas, velho, é um jogo bem equilibrado. Só que quem assistiu o jogo sabe que essas estatísticas, elas convencem a gente de que foi um jogo equilibrado, sim. Mas, olhando o jogo, mano, a gente viu que o Flamengo, ele tava no desespero, cara, tava indo no ataque toda hora, tentando alguma chance. E eram tentativas frustradas, mano. Toda hora era sempre jogada, a mesma jogada, principalmente no final do jogo. Era sempre o mesmo tipo de jogada, que era cruzar a bola na área e esperar que alguém cabeceie. Só que não dava certo, porque o São Paulo é um time bem preparado com bola aérea. E então a gente vê, mano, que o Flamengo é um time muito mal organizado, taticamente. Tanto que o gol sai de uma rara oportunidade, né? Porque o Varela não, o Pulgar, ele invade a área e dá um chute cruzado e a bola acaba sobrando pro Bruno Henrique. Então, é um tipo de jogada que não é comum de a gente ver do Flamengo, que é um volante aparecendo na área, e acabou que saiu o gol nessa rara oportunidade. Só que no resto do jogo, cara, o Flamengo teve muitas chances, só que não conseguia criar, não conseguia concretizar o que criava, entendeu? Então, o que aconteceu foi um time frustrado, tentando corresponder, e um time que tava tranquilamente, mano. Que foi como você disse, o São Paulo tava jogando mais defensivamente, né? O estilo do Dorival. E ainda mais com a pressão da torcida em cima do adversário, mano. O São Paulo não tinha que se preocupar. Fez o dever de casa e foi campeão merecidamente, mano. Então, velho, agora se a gente for parar pra analisar jogador por jogador. Cara, o Rossi, primeiramente. Ele não fez uma boa partida na ida. E na volta, mano, também não fez uma boa partida também, tá? Na ida eu acho que É, era a o gente- Matheus Cunha, se não me engano. Goleiro. na- Era Matheus Cunha? Eu acho que era, deixa eu ver. Tenho quase certeza que era. Tanto que ele até falhou no gol. Então, Era ele justamente mesmo. fez. Era o Matheus Cunha. Era o Matheus Cunha. E aí encheram o saco pro goleiro titular ser o Rossi e acabou que ele falhou também. Pois é, mano, não adiantou muita coisa. O próprio último goleiro falhou, né, o Matheus Cunha, e agora o Rossi também. Agora sim, mano, de verdade. Cara, o Flamengo que chegou a fazer proposta por João Paulo, chegou a ter o Diego Alves também que, mano, fala o que for, mas ele tem um puta no histórico. Ele tem um puta no histórico do Flamengo, tá? Uhum. É, cara, até o Hugo em si, ele falhou muito no começo, mas ele fez baitas defesas e, mano, Uhum. eu não acho que o Hugo falharia como o Cunha falhou, como o Rossi falhou, tá ligado? Pois é, Mas mano. Tanto enfim, que o é chute do só um. Nestor, mano, eu acho que se fosse um goleiro tipo o Neneca, por exemplo, mano, ele pegava, velho. Porque você vê que faltou envergadura ali, mano. Porque não era um chute tão difícil de se pegar, sabe? Tudo bem, foi um puta de um chute forte do caralho, mas qualquer goleiro com uma envergadura boa e com uma capacidade de salto, mano, pegaria aquele chute, sabe? O Cássio pegaria. Então, mano, mas é realmente complicado você ver, sabe? Como que um time como o Flamengo tem que usar Rossi e Matheus Cunha, sabe? Então, mano, e a gente É. olha, mano, e o terceiro reserva ainda é o Santos, mano. Cara, a Pois gente vê é. que. E esses três goleiros não são ruins, mano. Eles seriam titulares na maioria dos times do Brasil.
Esses 3 goleiros que eu tô falando. Só que a gente percebe, mano, que parece que o Flamengo é uma espécie de cemitério de goleiro, mano. Porque qualquer goleiro que chega vira um bagre completo, cara. Porque, ó, a gente vê o Rossi falhando, o Matheus Cunha, que, pô, no começo do ano ele tava jogando bem pra caralho. E já tá sendo jogado de lado pela torcida. Santos ano passado foi um absurdo, cara. E antes do ano passado ele ainda tinha sido um absurdo também no Atlético. Cara, o que aconteceu com esses caras, mano, sabe? O Neneca, por exemplo, era uma esperança de ser um puta de um goleiro, deu errado. O Diego Alves, mano, cara, a gente vê, mano, qualquer goleiro que pisa no Flamengo, o cara vira a escória, sabe? Não dá pra entender o que acontece. Pois é, mano, pois é. E assim, eu vou ser sincero. Cara, aí, pulando um pouco ali pro zagueiro, né? Uhum. Cara, eu acho que a culpa não é só do goleiro. Eu acho que a culpa não é só do goleiro. Eu acho que você tem uma combinação ali de dois zagueiros ali, lentos, lentos, Calma aí, o lentos. Fabrício Bruno Sabe? lento não é lento não, mano, tá maluco. Ah, mano, eu acho, velho. Eu acho ele meio Pô, mas pesado, mano. lento em que sentido? Não, Em lento de, questão por exemplo. de tomar drible ou... Porque em velocidade de correr, mano, eu acho que não tem nenhum zagueiro mais rápido do que o Fabrício Bruno no Brasil, cara. Ah, mano, eu acho ele pesado, velho. Eu acho que se tiver uma arrancada no jogador, ele não consegue pegar, mano. Pô, mano, você vê o tipo de jogada que o Fabrício Bruno faz, mano, chega a ser bizarro. Inclusive ele tem até o apelido de... que acho que é Flash, da Gávea, uma coisa assim. Porque ele tem umas arrancadas absurdas, mano. Eu não sei se Ah, velho. você já chegou até a ver, mano, mas o Fabrício Bruno teve um lance que ele foi disputar com o Lucas Moura, mano. E assim, ele perdeu porque o Lucas Moura foi esperto, mano. Mas em questão de corrida, os dois estavam pau a pau ali, sabe? Ah, mano, mas eu acho que assim, o problema do Flamengo, velho, é que ele não tem ali uma dupla de zaga tão boa há muito tempo já, mano. Então, Sabe? mano. O O próprio, o Fabrício Bruno, próprio por Léo exemplo, Pereira mano. e o. Então, eu só ia falar que o Fabrício Bruno, por exemplo, ele tem essa qualidade da velocidade, mas no resto ele acaba pecando, né? Então, mano, eu acho que o Fabrício Bruno, falam que é um puta no zagueiro, mas, cara, sinceramente, eu não acho tudo isso, mano. Papo 10, eu não acho tudo isso. Eu acho que falta muito liderança, sabe? Eu acho que, Uhum. acima de tudo, para um time, aí é minha opinião, lógico, acima de tudo para um time, você tem que ter um jogador ali que ele vista o manto e ele seja aquele cara raçudo. E Aham. isso costuma ser volante ou zagueiro. Quem era o capitão hoje era o Bruno Henrique, sabe? Você vê como que a partir daí você já começa errado, sabe? Uhum. Eu acho que é, você tem que ter um zagueiro ali que ele tem que ser referência no time, sabe? Eu não acho o Fabrício Uhum. Bruno esse absurdo de goleiro, esse de zagueiro. O próprio Léo Pereira também, cara, é mais nome. É mais nome que ele tá ali, sabe? Pois é, mano. O Léo É, Pereira também nunca achei tudo isso, não, mano. pois é, mano, pois é. Eu acho que falta alguém de nome ali. Quem que seria esse Aham. de nome? Davi Cara, Luiz. era pra Só ser o que o Davi Davi Luiz, Luiz não tem mas o Davi condições. Luiz, então, o Davi Luiz já tá velho, não tem condições nenhuma. E essa questão que você falou do capitão, do cara que é pra ser a cara do time, mano, perfeita colocação. Porque a gente olha esse time do Flamengo, mano, a gente não vê uma cara de, sabe, aquele pitbull, sabe? A gente não vê, mano. Porque o Pulgar, cara, ele não bota medo em ninguém. Aí a gente vê os dois laterais, Wesley e Ayrton Lucas, mano. Pô, dois moleques da base, sabe? Da base não, né? Mas são moleque. A gente vê o Gerson, pô, beleza, o Gerson até que pode ser um cara assim, mas por enquanto não mete essa bronca. O Arrascaeta é outro que não, cara, não passa medo em ninguém. O Pedro é um cara apático. O Bruno Henrique como capitão, cara, chega a ser bizarro, porque ele não tem pita nenhuma de capitão. E aí, Thiago Maia, Léo Pereira, Fabrício Bruno, esses caras não, sei lá, mano. Não tem capitão no Flamengo. Isso é bizarro. Porque a gente olha, por exemplo, mano, os capitães dos outros times, por exemplo, vamos olhar pro São Paulo, por exemplo. Quem que é o capitão? Rafinha? Arboleda? Tem o Caleri? O próprio Lucas Moura? Cara, tem uma porrada de capitães que estão dentro de campo, sabe? Quem tava com a faixa era o Rafinha, mas qualquer outro desses caras que podia muito bem usar a faixa e eles iam segurar a barra, sabe? Então a gente vê que essa questão da personalidade do jogador influencia muito, cara. Porque a gente vê um monte de jogadores apáticos em campo do Flamengo, mano.
E no lado do São Paulo, por exemplo, a gente vê muito desses caras raçudos, desses caras que tem a pinta de campeão, sabe? Pois é, velho, pois é. Eu acho que, cara, se você for parar pra ver mesmo, o Léo Pereira poderia ser assim, até o próprio Fabrício Bruno seria assim. Só que Uhum, não é o caso, sabe? Não é o caso. Eu acho que, sem desculpa, eu acho que você simplesmente jogar contra o São Paulo, que não é esse absurdo de time que todo mundo tá pintando, e uhum. você É perder em questão de elenco, casa, né, não? então, você perder em casa, você sendo É Flamengo, bizarro, cara. sabe? Sabe? Tendo uma dupla de Uhum. zaga que é uma das mais desejadas do Brasil, não dá, sabe? Eu não consigo relevar assim, Pois sabe? é, cara. Aí A você gente... junta, aí, Então, mano, e a gente vê que o Flamengo perdeu, mano, no Maracanã lotado, que teve mais de 30 milhões de reais de arrecadação. Os caras perdem, mano. Sabe? Mais de 30 milhões Uhum. de reais foram arrecadados, sem contar aquela vaquinha que juntou dinheiro pra porra, mano, pra torcida, pra fazer uma festa absurda. E no fim o time perdeu de 1-0, cara. Um time apático dentro de campo, mano. É ridículo que um time tem essa má vontade, sabe? Pois é, mano, pois é. Fora que, cara, você vê os jogadores em si do São Paulo e é uma parada que acontece muito com o Santos e que o São Paulo ele, acontece assim, obviamente ruim, que o Santos não tem, mas que o São Paulo tem. É, falando aqui um pouco dos próprios laterais e dos zagueiros em si, a parte da defesa. Cara, um Beraldo ele pode criar, um Rafinha ele pode criar, um Caio Paulista nem se fala. Uhum. Sabe? Pô, no time do Flamengo, quem iria criar seria ou o Wesley, que ele já tava ajudando, ou o Ayrton. Só que o Ayrton, cara, mano, não dá nem vontade de falar dele, mano, sabe? Cara, é Tanta ida muito. quanto a volta, mano. Ele é muito inconsistente, mano. Essa é a palavra, eu acho. O É. Ayrton Lucas foi convocado, mano, pra seleção. Na época, pô, achei muito merecido, porque ele tava jogando muita bola pelo Flamengo. Só que a gente vê que depois que ele voltou da seleção, mano, parece que tem algum tipo de maldição na seleção, porque os jogadores não voltam de lá. E o Ayrton Lucas foi um deles, mano. Porque Uhum. ele foi de melhor lateral do Brasil pra só mais um. Pois é, mano. E tipo assim, cara, o jogo horroroso. Horroroso, horroroso. Tudo que ele podia errar, ele errava. Ele Aham. encostava na bola, ele atrapalhava um Só contra-ataque. teve, só Ele- teve um lance de criação que ele achou um passe absurdo pro Gerson. Só que aí, se eu não me engano, saiu uma finalização lá, tudo errado, mas foi o único lance que o Ayrton Lucas conseguiu trabalhar a bola, mano. Que eu me lembro, que ele achou um passe do meio do campo direto pro Gerson. Pois é, mano. É simplesmente assim, incrível. E assim. Eu não acho errado, sabe? Eu acho que muitos falam que você tem que escalar o melhor no treino. Mas assim, cara, o Felipe Luiz ele é um puta de um lateral, só que o Ayrton Lucas ele é titular fácil. Uhum. Fácil, 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 sabe? Mesmo ruim, ele é a melhor condição que o Flamengo tem hoje. Então, assim, o São Paulo ele não errou em usar o Ayrton Lucas de novo, sabe? Eu só acho que talvez a função que o Ayrton Lucas exercia, que mediar um pouco entre o ataque e a defesa não funciona, sabe? Ele não Uhum. consegue fazer bem nenhum nem outro. Talvez se ele focasse só em alguma coisa, sabe? Você colocasse um lateral direito mais defensivo, colocasse o Ayrton pra correr pra caralho e a jogada fosse só essa, como já era do Flamengo de costume, aí eu já não achava ruim, sabe? Agora, você tem o Ayrton Lucas revezando, eu não acho bom. Pois é, mano. A gente vê que o Ayrton Lucas, por exemplo, mano, a melhor fase dele no ano, o que fez ele ser convocado foi quando o Flamengo jogava no esquema de três zagueiros. E o Ayrton Lucas e o Wesley, ou o Wesley ou o Varela, eles jogavam de alas, mano, mas jogando bem mais avançado, com três zagueiros ali fazendo a contenção. E o Ayrton Lucas é o tipo de lateral que é pra jogar nesse esquema, cara. Porque ele joga muito mais avançado, criando, finalizando. Pô, inclusive ele fez uma porrada de gol esse ano, do que defendendo e fazendo essa ligação entre contra-ataque e defesa, sabe? Acaba sobrecarregando o jogador e ele não faz nenhum nem outro. É isso, mano, é isso. Agora, falando aqui dos volantes em si, né? Você tem o Thiago Maia também e o Pulgar. Pô, mano, É, dois fracos, hein, mano? Sendo bem sincero. cara, papo 10, eu vou pagar aqui de defensor, eu acho que o Pulgar ele tem bola, mano. Ele claramente é um tipo de volante que ele é especial, sabe?
todo o contexto, você ter um volante que dribla hoje não é fácil, não é Uhum. normal você ver isso. E assim, eu apostaria no Pulgar. O Thiago Maia eu acho que já não tem condições, sabe? Eu acho que é, ele passa muito a ter um problema que é muito comum você ver, que ele é ser um volante limitado. Ele é um volante limitado, Uhum. sabe? Ele é um volante que ele tá lá pra tentar cortar e olha que às vezes nem isso ele sabe fazer. Então, assim, eu acho que é limitado, sabe? Eu acho que ele não cabe nesse Flamengo hoje. Agora, o Pulgar eu daria mais chance, porque eu acho que ele tem bola. Pois é, mano. O Pulgar, eu acho que. Eu disse que ele é fraco, mas ele é fraco considerando o contexto do Flamengo, mano. Porque se o Pulgar tivesse uma dupla melhor, mano, ele poderia ser mais aproveitado, sabe? Sei lá, mano. O Flamengo podia, sei lá, até improvisar o Davi Luiz, improvisar o Rodrigo Caio de volante. E tendo o Pulgar como um segundo volante, cara, ia ser muito mais interessante de ver do que o Thiago Maia, por exemplo, que é um jogador muito limitado, como você disse. E aí daria mais liberdade pro Pulgar fazer as atuações de como segundo volante, né? Que ele poderia ter mais espaço para driblar, para criar. E não foi o que aconteceu, mano. A gente viu o Pulgar um pouco preso. O pouco que ele subia foi quando saiu o lance do gol. Só que no geral, mano, o Pulgar, a gente só via ele na mesma área do campo, sabe? A gente não via ele fazendo muito mais do que aquilo. É isso, é isso. E assim, mano, eu sendo sincero com você, eu gosto de analisar muito o que você tem ali no elenco. Cara, você me desculpa. Você tendo um Davi Luiz, que, mano, eu não tenho ideia quanto que ele recebe, mas deve ser, mano, mais de 1 milhão, certeza. Por aí, velho. Cara, você tendo um Davi Luiz e você deixando ele na reserva, tudo bem, ele é ruim, você não quer usar ele de nenhum jeito, tá bom. Cara, desfaz dele e contrata um volante, contrata uma posição que tá necessitada no time. Pra que você tem Davi Luiz na reserva? Fala pra mim, sabe? Pois é, mano. Não dá pra Complicado, entender. velho. E não só o Davi Luiz, né, mano? A gente vê Davi Luiz, Felipe Luiz, o Cebolinha, Rodrigo Caio, Santos, cara, é muito jogador que recebe salário absurdo, sabe? No Corinthians a gente tem muito esse problema, só que no Corinthians, pelo menos, a torcida reclama e o Corinthians tenta se desfazer, né? Por exemplo, o caso do Luan. O Corinthians tentava rescindir o contrato com o Luan, só que o Luan não queria. Acabou que depois de ele apanhar, ele aceitou rescindir o contrato. Mas ainda tem muito disso no Corinthians, sabe? O Luan era só uma das maçãs podres no elenco. E no Flamengo tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que no Corinthians, cara. Então a gente fala que o elenco do Flamengo ele é um elenco bilionário, não literalmente bilionário, mas quase bilionário, porque é absurdo a quantidade de dinheiro que alguns jogadores medianos recebem, sabe? E eles recebem só por nome, porque por futebol, obviamente que não é. Pois é, pois é. Até o próprio Santos, mano. Sabe, você ter o Santos ali Uhum, na reserva, mano, ele deve receber muito. Fora o valor de transferência dele, foi mano, um estrondo, certeza, assim, velho. um absurdo. Agora, voltando pro elenco aqui, a gente vai ter ali no meio de ataque ali, né? O Arrascaeta ali sendo aquele meio atacante, junto com o Gerson na meia direita e o Bruno Henrique na meia esquerda. Uhum. Cara, é, é loucura falar que são os três melhores do Flamengo? Porra, claro que não, mano. São esses três, mano, foram os únicos que deram alguma oportunidade do Flamengo respirar no jogo, porque Pedro, por exemplo, não, sei lá, mano, ele teve uma oportunidade ou outra que ele mandou na lua. Mas esses três, mano, o Bruno Henrique que fez o gol, o Arrascaeta que tentava criar alguma coisa, né? Pô, o Arrascaeta tá voltando de lesão agora, tá fora de ritmo. Mas a gente vê que ele tentava alguma coisa, sabe? O Gerson também, mano, mesma coisa, ele, pô, toda jogada importante do Flamengo passava pelo Gerson, sabe? Então Uhum. não é loucura não falar que esses três são os melhores do Flamengo, de longe assim, mano, por muito. Pois é, pois é. O Arrascaeta sempre joga bem, fez muita falta no jogo de ida. Garanto que se o Arrascaeta estivesse jogando, mano, o Flamengo podia até não ter ganho, mas não teria perdido, sabe? Uhum. Teria Pelo menos o dado empate um ali seria certo. engatado. Isso, teria dado um certo medo ali na questão defensivamente pro São Paulo e eles não teriam tanta vontade assim pra abrir o placar. Agora, Uhum. falando aqui do Gerson em si.
Pra mim, ele é o melhor em campo. Eu acho que o Gerson foi o que mais jogou pro Flamengo, assim, sem dúvidas nenhuma, tá? E do outro lado, mano, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique a gente já sabe da qualidade dele. A gente já sabe que ele é um jogador, como a gente já babou muito aqui, mano. A gente falou que, cara, o Bruno Henrique ele é a perfeição de jogador no quesito de altura, no quesito de velocidade, no quesito de chute, finalização, no quesito de inteligência, drible. Uhum. Agora, não dá pra jogar sozinho, sabe? Você tendo um time que, como que eu falei, você tem uma zaga limitada de criação, você tem laterais que fazem uma função errada em momentos inoportunos. Você tem, por exemplo, uma dupla de volante que no máximo um cria, e ainda assim a função dele não é criar, e ele quem cria, Uhum. pô, não funciona, sabe? Não funciona. Pois é, mano. E a gente passa pro centroavante, mano, que é o Pedro, mano, que a gente falava muito bem do Pedro, falava que era um dos melhores centroavantes do Brasil. Só que não dá pra entender o que tá acontecendo pro Pedro, mano, porque sei lá, velho, a bola parece que não chega e quando chega ele desperdiça. Sabe, o Flamengo fica nesse impasse entre o Pedro, que é um morto em campo, e o Gabigol, que é pior ainda, sabe? Então, de centroavante, mano, na teoria, assim, no papel, o Flamengo tem os melhores centroavantes do Brasil, que é Gabigol e Pedro, sabe? Só que aí Uhum. a gente olha em campo, mano, esses caras não estão jogando porra nenhuma, mano. O que que o Pedro fez em campo hoje, sabe? O Pedro teve uma oportunidade, inclusive, mano, com 50 segundos de jogo, eu lembro disso. Que ele saiu de cara pro Rafael e ele conseguiu perder, mano. Sabe, ele teve a oportunidade de empatar no agregado, com 50 segundos de jogo ele perdeu. Então, porra, mano, o Pedro não tá fazendo nem a função dele, mano. Não tem por que esse cara continuar sendo titular, não tem por que ele continuar sendo o jogador do Flamengo, sabe? Então, Masson, vou discordar aí, velho. Eu acho que o Pedro, ele realmente tá mal, sabe? Ele realmente tá mal. Isso aí não tem como negar. Realmente ele não vem ajudando em nada. Só que assim, mano, a qualidade que ele tem é incrível, sabe? Você ter ali. Ele, sabe a memória, ele é o único centroavante do Brasil que é convocado, né? Atualmente. Pera aí, ele foi convocado na última? Ele foi convocado para o último Campeonato Brasileiro. É que teve o Yuri Alberto também, só que. Ah, Sei não, lá, mas né? peraí, Porra, né? peraí, Mas dos peraí. recentes convocados, mano, no Brasil, de centroavante foi só o Pedro e o Yuri Alberto, mano. Que eu me lembro. Pois é, mano. E, tipo assim, cara, ele não foi pra seleção à toa. Tudo bem, o Yuri Alberto também foi, mas, porra, calma aí. É, E, foi pro amistoso e lá, tudo assim, bosta. então, e assim, cara, o Pedro. Cara, ele tem, é mais uma vez, que nem a gente falou do Bruno Henrique. Ele tem altura, ele tem amplitude, ele tem noção de jogo, ele tem o drible, ele tem a finalização, tá? O que que eu acho que tá acontecendo com ele é a má fase do time que faz ele estar numa fase ruim, sabe? O Marcos Leonardo é a mesma coisa, é a mesma coisa. Ele, se eu não me engano, acho que dos últimos, acho que 4, 5 jogos. Não, 8 jogos, mais ou menos, nessa faixa. 7, o Marcos definiu. Foi ele que fez o Santos ganhar, sabe? E, Uhum. cara, e ainda assim a gente, como Santista, a gente fala que ele tá numa fase ruim, porque a gente acompanha os jogos e a gente vê que tem chance que não pode errar e ele erra, sabe? Eu acho que é uma situação similar à do Flamengo, com o Uhum. Pedro, né? Não é muito diferente Eu do Yuri não. Alberto, por exemplo, mano, que a gente tem tanto. Também. O Yuri Alberto a gente sabe que é um puta de um jogador, mano. Ele é um centroavante completo. Apesar de que a gente zoa falando que é bagre, que ele perde muita chance, mas se deve à fase do time, mano. É exatamente a mesma colocação do Pedro e do Marcos Leonardo. Pois é, pois é. E assim, cara, assim, é, parece ser uma opinião meio radical, mas você tem dois centroavantes, você tem o Pedro e você tem o Gabigol. Eu não venderia nenhum dos dois, pelo incrível que pareça. Eu ficaria com o Gabigol, tá? Porque eu acho que com o Dorival ele jogou, com o próprio. Como que é o nome daquele técnico que foi o primeiro que usou ele de 10? Foi o Paulo. Hum, Como que é? Foi aquele pô, que mano. veio da seleção. Ixi, não vou lembrar, mano. Ah, puta, eu vou procurar aqui. Mas enfim.
Você tem o Gabigol, que ele tem características, ele tem um jogador absurdo. Ele tá ruim, de fato, mano. Ele lembra muito o Neymar numa fase atrás. Pelo amor de Deus, calma aí. É absurdo Calma falar isso, aí, né? mas ele lembra o Neymar no quesito de. O Neymar chegou uma época, na seleção mesmo. Ele pegava a bola, o jogador ia pra cima dele, encostava nele, ele caía. Antigamente ele caía, mas ele criava. Hoje não. Um tempo atrás ele não conseguia nem criar nada, nada, nada. O Gabigol é a mesma coisa. Ele pega na bola, ele vai tentar fazer alguma coisa, ele leva uma queda assim, que muitas vezes é forçada e fica por isso mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que o Gabigol, se ele for bem utilizado, assim como o Pedro, acima de tudo, o Pedro ainda na frente do Gabigol, eles podem ser utilizados. Eu não iria atrás do centroavante se fosse o Flamengo, por exemplo. Ficaria com eles. É, mano, mas aí depende muito do treinador, sabe? Porque, por exemplo, um esquema de, de três atacantes, eu não vejo Pedro e Gabigol jogando juntos, sabe? Porque Uhum, o centroavante, obviamente, seria o Pedro, mas o Gabigol, mano, eu não vejo ele de qualquer outra opção que não seja um segundo atacante ou centroavante. Sabe? Eu acho que você usar o Gabigol de ponta ou de meio armador é um desperdício, cara. E ele não consegue render o que se espera, sabe? Ele pode ter dado uhum. certo um jogo ou outro jogando de 10, mas não é essa a função dele. Ele é fazedor de gol, mano. Ele sempre foi fazedor de gol. Não tem como você colocar ele pra criar, sendo que não é uma coisa que não é função dele. Então acho que se for pra investir no Pedro e Gabigol ao mesmo tempo, você tem que ter um técnico que corresponda a isso e que saiba trabalhar os dois, mano. Mas se É for pra isso aí. manter um cara tipo o Sampaoli aí, mano, porra, foda-se, manda o Gabigol embora, mano. Manda pro Corinthians. Pois é, mano, pois é. Agora, assim, concordo com você, eu acho que Gabigol e Pedro não funciona, né? Você tem dois ali, pivôzão da frente que não dá pra você. Mano, Gabigol de ponta não serve. Pedro de ponta também não serve. Então, tipo, fica difícil realmente, fica complicado. Uhum. E até num 4-4-2, dois atacantes lá na frente, eu canso de bater nessa tecla, mano. Você tendo dois atacantes de frente, você não pode ter dois atacantes com a mesma característica, velho. Não funciona, não Aham. funciona. É o caso do Santos hoje, né? Você ter Furt e Marcos Leonardo não funcionaria, por exemplo. Mas, eu, assim, parando agora pra ver em quesitos de futuro, né? Eu, se fosse Flamengo, eu não venderia nem o Gabigol nem o Pedro. Eu ficaria com eles. Eu traria algum técnico. Aliás, foi o Paulo Souza, agora que eu tô lembrando. Foi o Paulo Souza. Paulo Souza, Portuga, é verdade. Então, ele que começou a improvisar o Gabigol de meio armador, que por um tempo funcionou, né? Hoje eu não sei porque isso já faz 2 anos, então, tipo, foi complicado. Uhum. Mas eu não venderia o Gabigol não só por questões técnicas, mas também porque, mano, cara, a imagem do Flamengo é o Gabigol, mano, sabe? É, Se ele é o ídolo do camisa time, né, hoje mano? vende, ele é o ídolo, ele é o ídolo. Então, Se camisa hoje vende, se ingresso hoje vende, muito é por causa do Gabigol. O Gabigol, ele é a imagem do Flamengo, sabe? aham, Criança tem camisa do Gabigol, criança quer, leva cartaz e fala, Gabigol, me dá a sua camiseta. Cara, aham. é- não é só questão das quatro linhas, é questão externa, sabe? Pois é, mano. E, cara, mas também tem aquela questão, né, mano? O Gabigol, ele. Eu não quero plantar polêmica nem nada, né, mano? Mas é uma coisa que eu tô observando. Cara, não parece que ele tá forçando a saída, velho. Porque teve aquela questão lá do primeiro jogo, que o Dorival Júnior ele foi dar entrevista lá no Maracanã. Uhum. E o Gabigol ele apareceu não apareceu na entrevista, né? Mas ele apareceu na porta assim e mandou um beijo pro Dorival Júnior, cara. A E, coletiva lá, né? então, na coletiva, e. Mano, como é que você faz uma porra dessa depois do seu time perder? Uma final, sabe? Jogando em casa. Porra, mano, é bizarro. A gente Então, vê. Inclusive no final do jogo de hoje, depois que o Flamengo perdeu, depois que a taça estava sendo entregue, a gente viu uma indiferença na cara do Gabigol que chega a ser assustadora, mano. Porque não era uma cara de derrota, era uma cara de indiferença. E não é uma coisa que a gente tá acostumado a ver pra um cara do nível do Gabigol, mano. Que ele, como você disse, mano, ele é a cara do Flamengo. E o Flamengo, depois de ser derrotado, a gente espera que, no mínimo, os jogadores eles tenham uma expressão de. uma Seja raiva, unidade, seja. né? Então, de. Tem que mostrar que É, estão abalados, pelo menos, mas. É uma indiferença, mano, que parece que os caras já esperavam. Eles parecia que eles queriam isso, sabe? É bizarro.
Então, mano, assim, eu penso assim, é, eu acho que o Gabigol não é que ele tá infeliz no Flamengo, no quesito do, pô, odeio o Flamengo e quero ir embora. Eu acho que Não, ele tá não, acho que não. infeliz com a situação da diretoria em si. A Sim, com diretoria certeza. e com a torcida. Cara, você me desculpa. Você, como torcedor do Flamengo, chegando em final, enfim, a gente sabe que o Gabigol ele não tá sendo um puta de um jogador, não só em questões técnicas, mas também em questão do ser humano em si. Ele não tá tão bem assim de relação com a torcida. Aham. Mas, cara, a torcida chegar e chamar ele de filho da fruta, é, tomar caju e tudo, mano, É, peraí, velho, sabe? então, mano. É bizarro, mano, Pô, porque a torcida do Flamengo é uma torcida ingrata, né, mano? A gente tem que falar isso e todo mundo sabe disso. E, pô, mano, o Gabigol como um ídolo do time ser tratado dessa forma cara, é pesado, mano. Porque o Cássio mesmo, mano, ele já. Que cobrança é uma coisa. Cobrança tem que haver. Porra, mano, podia estar o Pelé em campo, mano, do Santos. Se o Pelé tivesse mal, o Pelé tinha que ser cobrado, tá ligado? uhum, E, pô, o Cássio, por exemplo, mano, ele já foi muito cobrado. Chegou até a ser ameaçado por meia dúzia de torcedor maluco, idiota. Mas a torcida, no geral, não queria o mal do Cássio. A torcida, no geral, falava, pô, o Cássio tem que ser banco porque ele tá mal. O Cássio não tem que jogar porque sei lá, o Carlos Miguel é melhor. E esse tipo de cobrança é normal, esse tipo de cobrança para um ídolo tem que acontecer. Porque senão o ídolo vai subir no salto e vai achar que ele é o dono do clube. E no caso do Gabigol, mano, cara, ele ser xingado em estádio, cara, e sendo que ele era um cara que pouco tempo atrás era ovacionado, e hoje a torcida uhum, chama ele de filho da puta, mano. Porra, mano, é nojento que isso aconteça, cara. Não pode acontecer, não pode acontecer um tratamento dessa forma pra um cara que é considerado ídolo. Então, essa indiferença do Gabigol, mano, de certa forma a gente fala que, pô, ele tá errado por isso, mas não é tanto porque ele não precisa mostrar um amor pelo Flamengo se o Flamengo não mostra amor por ele, sabe? uhum. É, mano, é isso mesmo, é isso mesmo. É, eu acho que é aquilo, né? Eu acho que ele tá fazendo isso muito como uma questão de protesto, né? Ele não Uhum. pode chegar e falar, né, o que que ele acha do clube, que nem o Marinho, filha da puta, mas ele pode, mano, protestar em silêncio, mano. Ele pode protestar assim, do jeito que ele reage, do jeito que ele mostra a, a vontade dele em campo. E, enfim, eu acho que a melhor coisa pro Flamengo é ter calma, sabe? Eu realmente não sei se a diretoria vai ter essa noção, né? Vai ter essa ideia. O contrato dele encerra no final desse ano, né? Quem? O Do Gabigol? Gabigol. É, Pô, não sei, mano, mas deixa eu ver. se eu não me engano, é no final desse ano junto com o Bruno Henrique. E, pô, mano, sabe, simplesmente você desfazer desses dois jogadores assim, Uhum. simplesmente fácil, Não, tendo acaba em hoje o campo. 2024. É 2024. É, É. ano que vem. Tipo assim, não dá, sabe? Não dá pra você simplesmente negociar um Gabigol, negociar um Bruno Henrique. Uhum. O Flamengo, sendo essa hegemonia que ele é. E, cara, é muita questão muito de soft power, mano, sabe? Você tem ali um time que é a imagem pro mundo, mano, sabe? Uhum. Hoje, hoje um torcedor do outro time, ele olha um Flamengo e fala, caralho, Flamengo, ele é a representação do Brasil hoje, junto com o Palmeiras, não tem outro time. Vai falar que o cara olha um Galo e fala, nossa, que time maravilhoso. Não faz, mano. Pois é, Ninguém mano. faz isso. Questão de Agora, relevância internacional, mano, infelizmente, mano, é esses dois, mano. Porque são os caras que ganham a Libertadores e são os caras que vão pro Mundial. Então, a gente querendo ou não, a imagem que é passada pro exterior são o Flamengo e Palmeiras, mano. é isso. No máximo um Corinthians por conta da torcida, mas em questão de futebol não chega nem perto. Pois é, pois é. Então, assim, imagine, por exemplo, você como Flamengo, você ter o Bruno Henrique, que não é só um bom jogador, mas também é também mais uma das representações da imagem do Flamengo, e você vender ele assim pro Palmeiras. Porra, não dá. Você é o maior rival? Acho que isso daí nunca acontecer, mano. Nunca ia acontecer, mas se acontecer é bizarro. O que eu. Não, o Palmeiras estava de olho no Bruno Henrique. Não, então, mas eu acho que dificilmente o Flamengo aceitaria uma negociação dessa, cara.
Mas, Rapaz, pô, mano, é foda, porque olhando por outro lado, mano, a diretoria do Flamengo, a gente sabe como é que é, mano. Os caras não. é Vou isso que eu falar tô do falando. presidente, por exemplo, mano, porra. O cara que é vereador do Rio de Janeiro, que se envolve em briga com o torcedor e morde a virilha Mordendo do a cara, virilha. mano. Porra, mano, como é que pode, velho? Podre. Como é que pode, mano? É, Pois vai é, fazer o pois quê, é. né, mano? É só mais um reflexo, mano. Só mais um reflexo da situação do Flamengo, mano. E Isso. tudo isso é desde o começo do ano, mano. A gente vê a quantidade de coisa que aconteceu com o Flamengo, mano. Parece que amaldiçoaram esse time, mano. Porque é caso de agressão dentro de campo não, dentro do treino. É caso de agressão do preparador físico com o jogador. É caso Uhum. de agressão do Marcos Braz com o torcedor, mano. O que tá acontecendo com esses caras, mano? Então, Velho, mas parece aí que é bizarro, mano. é por isso que eu falo, o Palmeiras olha o Bruno Henrique e eu falo, cara, eu não acho completamente impossível a diretoria negociar, mano, porque a diretoria tá completamente louca, sabe? Uhum. Você vê que a situação do Flamengo hoje é um caos absurdo lá dentro, cara. Absurdo, sabe? Você vê no caso, tudo que você falou, toda essa treta acontecendo, Gerson metendo soco no, foi no Varela, né? Acho que foi Varela ou Pulgar, não lembro. Então, é, e, pô, o Pedro tomando soco também do auxiliar do Sampaoli, e o Sampaoli até hoje estando lá numa final, pô, não dá, não dá. Uhum. Mais uma vez, só pra encerrar o Flamengo em si, cara, você ter o Sampaoli como técnico, eu não acho errado, tá? Eu não lembro se na época eu falei bem ou falei mal, mas eu chego aqui, não é porque perdeu que eu vou falar mal. Eu acho que o Sampaoli é um puta de um técnico, mas é aquilo, cara. Existe técnicos e técnicos, sabe? O São Paulo é um puta de um técnico, mas não funcionou no Flamengo. O Dorival, ele é um puta de um técnico, mas ele funcionou no Flamengo, sabe? Como também funcionou no São Paulo. Existe o erro da diretoria, mais uma vez amadora, de mandar de não querer negociar, renovar com o Dorival por questões da seleção, prioritária da seleção brasileira naquela época, né? Uhum. E assim, cara, é realmente complicado, sabe? Eu acho que o São Paulo, acho não, tenho certeza, o São Paulo não fica no Flamengo, não fica nem fudendo. E talvez termine o ano. Talvez. Eu não acho. Porque assim, cara, o Flamengo não vai atrás de outro técnico agora. E mesmo se fosse, iria atrás de quem? Sabe? Então, mano. Mas eu acho que o São Paulo já vai sair agora, mano. Acho que só estão esperando abaixar um pouquinho a poeira pra demitir, mano. Porque não tem mais clima, mano. Não tem mais clima. A gente vê É. o Sampaoli, mano, ele sair estressado de cada jogo do Flamengo, mano. Ele não aguenta mais aquele lugar, velho. Eu acho que ele vai sair ainda amanhã, ainda essa semana ele sai, mano. Porque não tem mais clima nenhum pro Sampaoli. E quem o Flamengo vai trazer que é incógnita, mano. Eu acho que vai manter algum interino ali até o final do ano, porque não vou manter nem fudendo o São Paulo ali, velho. Pois é, mano. É isso que eu mais imaginei. Ou deixaria o São Paulo até o final do ano só pra terminar a temporada e não ter que. E aí eu não sei até quando que vai o contrato de São Paulo. Provavelmente não é até o final desse ano, né? Mas Não pra sei. diminuir um pouco do valor da multa. Ou, mano, deixaria o interino, mandaria o São Paulo embora. E essa temporada já era, sabe? Seria planejamento pra Uhum. próxima e já ia atrás de técnico pro ano que vem. Mas enfim, é, já passou de meia hora já. A gente é separado na metade, metade. Só vamos dar um retoque no São Paulo, tá? Fala aí alguns jogadores que você achou que jogou bem, só pra falar do São Paulo mesmo. Então, mano, pô, não, acho que não tem nem muito o que falar, porque o São Paulo, como um time como um todo, fez um jogo muito sólido. Fez pô, como eu já disse, mano, mereceu ganhar completamente, mas é aquilo. Se a gente for pegar alguns nomes em específico, tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, tem além do Nestor, que foi o cara que fez o gol, eu acho que o Lucas fez uma partida absurda. O Beraldo fez uma partida muito, muito sólida. O Alisson também jogou muita bola. Apesar de ele ter tomado um cartão muito cedo, a gente vê que muita jogada ele conseguia neutralizar. Então, mano, foi uma partida muito defensiva do São Paulo, mas quando o São Paulo chegava no ataque, sempre passava pelo pé do Lucas Moura, sabe? Então, a alma do São Paulo nesse jogo foi o Lucas e o Beraldo. Podia ter sido o Arboleda, mas o Arboleda com 10 minutos ele sentiu e acabou saindo. Entrou o Diego Costa. E o Diego Costa foi outro, mano, que conseguiu segurar a bronca. Entrou logo no começo do jogo, tava meio frio ainda, mas
ele conseguiu segurar a bronca e fez uma boa dupla de zaga ali com o Beraldo, velho. Mas assim, falando do jogo em si, não tem muito que destacar do São Paulo, mano, porque foi uma partida defensiva e as oportunidades que o São Paulo teve foram mais de oportunismo, né? Que foi o gol do Nestor, que foi uma paulada de fora da área. E aí teve uma jogada ou outra que o São Paulo conseguia chegar por ligação direta. E até teve uma que teve um contra-ataque que acho que foi o Pablo Maia ou foi o. Puta, não vou lembrar quem que foi, mas o cara, driblou uns três, tocou a bola pro Lucas, o Lucas foi conduzindo, ele tocou pro Luciano e o Luciano mandou na puta que pariu, mas foi uma das únicas jogadas boas do São Paulo no jogo, além do gol. Mas assim, o São Paulo não criou muito, não teve muita oportunidade, então não tem muito o que falar. Pois é, pois é. Agora, dando minha visão aqui, indo rapidamente dos reservas, o Gabriel Neves, pelo amor de Deus, mano, esse cara tem que sair de São Paulo, joga mal pra caralho. Foi É, expulso o ainda. Michel, pois é, nossa, por Deus. De bonito só tem um cabelo. E o bigode, principalmente. O Michel Araújo também não tem o que falar, entrou bem, né? Entrou numa fase que já tava mais no final, assim, mas, por fim. Uhum. O Luciano também, mano, esse cara é a cara de São Paulo. Entrou pra perder Esse gol, cara, hein? pois é, ele é a cara de São Paulo. Apesar que ele perdeu um gol ali, mano, mas eu acho que, porra, velho. Cara, dava pra você marcar um penal ali, mano. Papo Ah, 10. mano. Ser sincero, velho, eu acho que o Luciano ele tentou forçar um pênalti e ele chutou de qualquer jeito, mano. Porque, pelo menos na imagem que a percepção que eu tive, foi que o Luciano ele chegou, ele escorregou, chutou tudo torto, Uhum. só que aí teve um contato, só que ele já tava caindo, tá ligado? Então não tinha que marcar pênalti ali. Mas ele tentou forçar um pênalti e não deu errado, não deu certo, obviamente. Mas, porra, mano, de verdade, dava pra ter finalizado muito melhor, mano. E se o Luciano faz um gol desse na final, mano, porra, Não, ia ser já um era. brinde pra torcida, mano. Esse é absurdo. Só por Deus. E, pô, você me desculpa, o time de São Paulo ganhar uma final contra o Flamengo, que também não é um absurdo, né? Hoje em dia o Uhum. Flamengo tá no mal, mas. E você ter o time de São Paulo como o Luciano como 10, sabe? Ele não é 10 à toa, sabe? Ele é um É, puta de um jogador, ele tem características. Mano, e eu acho isso muito bom, porque você tem um centroavante que, mano, ele era o principal do São Paulo ali 2021 e, e hoje ele é reserva. Só que, tipo, uhum. um cara muito melhor que ele, sabe? Isso eu acho maravilhoso, assim, a organização que é, né? Mas enfim, o Wellington entrou bem, realmente tem que falar. O Diego Costa teve que entrar rápido no lugar do Arboleda, né? Que machucou bem no começo do jogo. E também não entregou, foi bem também. É, Indo agora pros titulares. O Rafael, só por Deus, mano, esse cara Baita tá goleiro, bem, hein? hein? Tá bem, tá bem. O Beraldo, que você falou, também foi bem, não tem muito o que dizer. O Caio Paulista eu não acho que fez uma partida absurda, mas pelo menos na ida ele foi bem. O Rafinha também, ele. Sofreu um Pô, pouquinho, hein, mano? sofreu, cara, mas assim, eu acho que ele tá com crédito, sabe? O que que ele deixou o Bruno Henrique no bolso na última partida, mano, não tá escrito. Tem razão. Então, tá com crédito. O Pablo Maia é um puta de um volante. O Alisson, olha só, o Alisson jogando de volante, mano. O cara veio do Grêmio Uhum. de ponta. Caralho, e ele não jogava bem de ponta. O cara virou volante graças ao Dorival jogando pra cacete. Então, assim, Pois é. absurdo, absurdo. É, o Wellington também jogando bem, também não tem muito o que dizer. O Nestor fez o gol também, absurdo. O Lucas Moura, pois é, meus amigos. Lucas Moura, que a gente falou mal no quesito de ele ser velho, a idade pegar. O futebol brasileiro ele é Pois corrido. é. E acabou que ele tá tendo um melhor aproveitamento do que o Rames Rodrigues. E titular com razão, mano. Com certeza. Ele é o 7 definitivo do São Paulo ali, tá? É lindo você ver a volta de um jogador desse. Já tinha característica pro São Paulo e o cara tá bem. E o cara já chegar e trazendo o título, porra, isso é maravilhoso. Se o São Paulo ganhou essa final, muito se passa por causa dele, sabe? Pois é. Lances que ele limpa dois, três e vira o jogo, coisa que o São Paulo não conseguiria sem ele, coisa que, por exemplo, com o Luciano, o São Paulo não conseguiria fazer, como o Luciano joga ali de 10, né, no lugar Uhum. do Lucas Moura, ele jogaria, né, se não tivesse o Lucas Moura, ou o Ramos, né, mas enfim. E o Caleri, cara, que eu não preciso falar nada, sabe, não fez gol, mas na ida ele fez gol, e, cara, só por Deus, eu não preciso, é o único cara que eu não posso falar nada aqui, ele é, porra, perfeito, perfeito. Uhum.
Referência de centroavante, né, mano? É o Caleri. E aí fica a reflexão, mano. É loucura a gente falar que Dorival Júnior é nível seleção? Não. Se o Diniz tá lá. Então, aí essa que é a questão. Porque o Diniz, ele obviamente que ele é um treinador que tá lá só pra cumprir o cargo, mas Dorival Júnior como técnico definitivo da seleção pro ano que vem, ou sei lá, será que seria uma boa, mano? Porque caso não dê certo com o Ancelotti, caso não dê certo com, sei lá, com o Mourinho, com qualquer outro técnico, Ô, louco, será que, Mourinho. sei lá, mano, eu dei um exemplo aqui qualquer. Mas, beleza, a seleção vai tentar qualquer técnico estrangeiro, qualquer técnico de sucesso, mas falar que o Dorival Júnior é uma dessas opções, não acho que é loucura não, mano. Porque o que ele fez ano passado e o que ele fez esse ano com o São Paulo, mano, ele já mostrou que ele é um cara que sabe trabalhar com um técnico limitado, e ele também já Uhum. mostrou que ele é um cara que sabe trabalhar com um elenco milionário. Então, colocar o Dorival para trabalhar com a seleção, que é praticamente um meio termo entre esses dois, entre um elenco milionário, entre um elenco que é, em questão de posições, não é muito bom, eu acho que seria o ideal, mano. Porque o Dorival Júnior ele também tem aquela cara de treinador que a seleção precisa, que é aquele cara que é meio paizão, aquele cara que ele gere um elenco, sabe? É isso que falta pra seleção, é isso que, pô, por exemplo, ganhou a Copa de 2005, ganhou 2005 não, 2002. Então, falta uma figura assim na seleção, tipo o Dorival Júnior. Então, é por essa questão e também pela qualidade técnica que ele tem, que eu não acho que é loucura você querer colocar o Dorival Júnior como técnico oficial da seleção. Peraí, quem ganhou a Copa 2002? Brasil, pô. Então, Ah, eu acho tá. Ah, que, tá. que foi com o Felipão lá. Então, Isso, foi com o Felipão, foi com o Felipão, sim, isso. sim. Eu tinha ouvido que era o Dorival. Eu falei, carai, Não, peraí. tá maluco, pô. Mas é que o Pô. Felipão eu vejo ele como uma figura parecida com o Dorival, mano. Ah, não, com certeza, com Questão de certeza. ser o paizão ali É. do time. Uhum. Então, por causa que assim, cara, realmente, a gente precisa de um técnico que sabe gerir a base, mano, sabe? Você tem jogadores como o Anthony, bate na mulher. Você tem, por exemplo, o Rafinha, que é jogador jovem. Você tem, por exemplo, o Vini Júnior, o Rodrigo. São jogadores jovens. E você precisa de um técnico que sabe gerir isso, sabe? É, Uhum. eu, eu vejo muita gente falar que a seleção precisava de, por exemplo, um Felipão, precisava de um Luxemburgo, que é um cara que tem experiência no Campeonato Brasileiro, tem experiência mundialmente falando, e são técnicos vividos. Aí eu já acho sacanagem. Agora, o Dorival, eu não acho loucura, não, Pois tá? é. Realmente é um puta de um técnico. Agora, nossa, mano, a gente já tem 50 minutos. Quer só passar por cima, assim, dos jogos do Corinthians e Santos? Mano, se a gente falar uns 10 minutinhos rapidão, mano. Uhum, dá pra falar. É, Pode começar do Corinthians, pô, por então. exemplo, o Corinthians, mano. O Corinthians recentemente aí, né, mano, teve dois jogos importantes. Teve o jogo que empatou 4-4 contra o Grêmio. O jogo foi um absurdo. Mas eu vou falar mais especificamente do jogo contra o Botafogo. O Corinthians ganhou de 1-0, gol do Gil, na Neoquímica Arena. E foi uma vitória muito, mas muito importante, cara. Porque o Corinthians se desafoga um pouco, chega em décimo no campeonato. E dá pra respirar muito bem, mano. Porque, por exemplo, os outros times, o São Paulo, o Cruzeiro, o Cuiabá, eles perderam na rodada. O São Paulo não jogou ainda, né? Tá com um jogo a menos. Mas Uhum. ainda assim, mano, o Corinthians consegue se desafogar, mano, de uma forma que faz tempo que a gente não vê. Porque o Corinthians estava sempre ali naquela zona de 16, 17, 15. E agora, ganhando do líder, tudo bem, contou com a sorte, né? O Marçal foi expulso num lance muito infantil, no começo do jogo, e acabou saindo o gol do Corinthians no segundo tempo. Mas é o tipo de vitória que desafoga o time, é uma vitória que dá confiança, é uma vitória que, pô, agora pra terça-feira vai ser crucial chegar com moral, chegar com confiança para jogar em casa contra o Fortaleza. E agora é torcer pra dar tudo certo, mano. Porque é isso que. Infelizmente o Corinthians hoje é isso, mano. Porque a gente não tem garantia de nada. Um dia a gente tá empatando 4-4 com o Grêmio.
no outro a gente ganha do líder, e no outro a gente, sei lá, perde de 2-0 do Cuiabá, tá ligado? Não dá pra entender. Esse time do Corinthians é uma incógnita. Não dá pra entender nada, porque o time é assim. O time é mal organizado. O time não tem um padrão. Mas de vez em quando traz umas alegrias, né, mano? Que foi o que aconteceu com o Botafogo. Pois é, mano, pois é. E aí, uma pergunta que eu vou te fazer. Renova com o Gil ou não, hein? Porra, mano. Isso que é foda, mano. Renovaria, mas com algumas cláusulas, mano. Por exemplo, diminuição de salário e Quanto ele contando que ganha? ele. Pô, mano, acho que ele recebe uns 500 mil, mano, 600 por aí. É Cara, bastante grana, mano. Mas é que mano. assim, todo mundo do Corinthians ganha muito dinheiro, sabe? Então até que é um salário mediano. Aham. Mas é bastante dinheiro. Então, mano, o que eu faria? Seria contratar o Veríssimo em definitivo, deixar o Gil, contanto que ele diminuísse o salário, e aceitasse ficar no banco. Porque a dupla de zaga do Corinthians não pode ter o Gil. O Gil já, pô, mano, tá ultrapassado. Mas, para um jogo ou outro, ele serve. Como, por exemplo, ele serviu pro jogo contra o Botafogo, mano. Além do gol, ele fez uma partida muito boa defensivamente. Então, eu acho que não é loucura você querer renovar com o Gil, mas o que pega é a questão do salário, mano. Porque o Gil, ele tá ali ocupando um espaço de, pô, se ele tá recebendo 600 mil reais por mês que seja, esse salário podia estar sendo pago para um jogador de uma qualidade muito maior. Com toda certeza. Então, a questão do Gil, mano, não é nem por ele ser um jogador ultrapassado que tá atrapalhando. Ele não tá atrapalhando. Mas ele tá ocupando espaço, mano, principalmente jogando de titular, ele tá ocupando espaço de gente que tem muito mais qualidade. Então, esse que é o principal problema. Fechou. Só pra falar do Santos aqui, faz até um certo tempo, né, que a gente não fala do Santos. Uhum. O Santos, ele teve uma partida contra o Cruzeiro, perdeu de 3-0 na Vila, né? É aquele jogo, mano, foi a saideira do Aguirre, né? Só por Deus que Uhum. eu confiei, tá? É, eu cansei de falar, eu não vou ser hipócrita. Na época eu defendia muito o Aguirre. Entre as opções era o melhor técnico em quesito de experiência, que era o que o Santos precisava. Mas, mano, era mais uma aposta reativa e o Santos não foi um trabalho assim, né? Não é à toa que o Santos jogou sem um técnico, jogou com o interino, Marcelo Fernandes, e surpreendentemente o Santos ganhou do Bahia, né? Que foi o último jogo, Uhum. 2-1, jogando ofensivamente com o Marcelo Fernandes, que é interino, que sabe jogar pra frente, sabe gerir ali a base, né? O Santos jogou pela primeira vez com o Kevson. Assim, primeira vez não, né? Primeira vez depois da saída do Aguirre, depois da saída do Turra. Uhum. Turra, Aguirre, até um pouco o Hellman, eles não usavam a base, sabe? O Santos tem Ivonei, que era um puta de um jogador, você mesmo sabe, o próprio Ivonei, ele foi emprestado. Cara, Uhum. era o cara que salvaria, não salvaria, mas ajudaria muito o Santos. Por que que ele foi emprestado, sabe? O Miguelito, que ele é da seleção, ele é da seleção boliviana, ele é titular. Titular não, ele é reserva, mas ele joga já no profissional. E o cara simplesmente não entra. Ele não entra. Ele nem é relacionado. Como que isso pode? Sabe? O Santos se salvou em 21 usando a base, e o Santos tem que se salvar em 23 usando a base. Porque, cara, o Santos é base, não tem como. Então, assim, não, você não pode. Wesley Patati é outro absurdo também. Ele não pode nem ser relacionado, ele tem que ser pelo menos banco. Uma opção para segundo tempo, mas enfim. O Santos jogou contra o Bahia, o Santos ganhou 2-1, a virada, né? Começou Uhum. perdendo, depois virou. Apesar que o Santos jogou bem. É difícil falar, mas o Santos jogou bem, cara. O Santos, nos primeiros 10 minutos, uma pressão do caralho. E é assim que a gente tem que ver o Santos. Cara, o Santos jogando fora de casa, tendo 3 chutes a menos, né? No caso foi 16-19. Porém, tendo 7 no gol, enquanto o Bahia teve 5. Cara, o Santos fora de casa, o Santos que fora de casa é uma mãe. Dentro também, mas fora é muito pior. Cara, é bizarro você ver a mudança de postura que o time teve. Eu não tô falando aqui do que eu acho, tô falando de estatística, em número. Realmente foi o que aconteceu. Agora, realmente é interessante você ver essa mudança. O Santos foi, rapidamente aqui, o Santos foi com 3 zagueiros, finalmente colocando o Dodô de zagueiro, né? Porque de lateral, só por Deus, ele não agrega em nada, né? Teve o Kevson jogando de ala, que é onde ele sabe jogar. Kevson
Ele não é lateral. Kevson, ele é ala. Ala pra ponta, tá? Ele serve também de ponta, mas ele tem que jogar de ala. Juntamente com o Lucas Braga, que... Ai, que jogador ruim, mas... Porra, não tem outro pra colocar, tá ligado? Lucas Braga, ele É, não você... faz gol há quanto tempo, mano? Eu lembro que é uma contagem alta. Ó, ele não faz gol desde janeiro contra o Mirassol. Puta que pariu. A primeira partida do ano do Santos. Misericórdia. Pois é, então, tipo assim, é bem complicado, sabe? Você até poderia colocar o Maximiliano, é o novo contratado, ou o Morelos. Só que, cara, o Morelos, ele é ou meia ou atacante. Ou no máximo ponta. Ele não é ala. E o Maximiliano, ele também é a mesma coisa. Ele é ponta ou atacante. Ele nunca jogou de ala. Então, assim, não dá pra você. No máximo, você colocaria o Patati, mas você ter dois jogadores de base nas duas alas é uma certa preocupação. Então, assim, o Braga, ele é ruim, mas é o que o Santos tem pra usar, sabe? E se você for pensar no quesito de você ter um jogador experiente como o Braga, mesmo sendo ruim, ele pode uma hora ou outra fazer um milagre, tá? Aí o Santos foi com dois volantes, Rincon e o Jean Lucas, e o Lucas Lima. Cara, é impressionante como que um técnico interino tem mais visão que um técnico que você oferece salários absurdos, cara. O meio-campo do Santos é esse. Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima. É esse meio-campo. Você tem um dos. Você tem o primeiro volante titular de uma seleção venezuelana. Você tem o segundo volante que foi querido pelo Palmeiras e pelo Flamengo. E você tem o Lucas Lima, que a gente sabe que ele tem técnica. Ele só tem que jogar na posição que ele joga. Ele não tem que jogar de ponta, ele não tem que jogar de, de volante, ele tem que jogar de meia armador, que é isso que ele sabe fazer. E ele foi bem na última partida, juntamente com os dois atacantes de frente, o Marcos Leonardo e o Soteldo. E, cara, olha só, o Soteldo, ele é titular, contestável. Assim como o Mendonça e o Mendonça e o Messias e o. Calma, tem mais um. É o Dodi. O Dodi, esses três, o Mendonça, o Messias e o Dodi, eles não podem ser titular, juntamente com o Rodrigo Fernandes. Esses caras não podem ser titulares, tá? Não tem condições. O Santos já não cria com esses jogadores, o Santos, porra, fica nulo em campo, tá? E falando agora do Marcos Leonardo em si, a gente sabe que é um puta de um jogador. É um puta de um jogador. Uma curiosidade que até os 20 anos de idade, o Marcos Leonardo, ele tem números melhores que o CR7 na época do Sport e do United. Caralho. Tipo assim, óbvio, a Doideira, gente mano. está comparando água com vinho, sabe? O Marcos Leonardo ele é muito superior, mas, mas assim, você ter um jogador como esse no seu elenco agrega muito, tá? Porém, eu vou contradizer aqui um pouco a minha própria fala. Eu acho que daria pra você ir de Furt e Soteldo na frente, mano. Papo 10. Mas por quê, mano? O Furt ele tem alguma diferença com o Marcos Leonardo? Então, o Furt, ele é pior tecnicamente que o Marcos. Ele é pior tecnicamente. Porém, o Furt, ele tem um ponto que a gente não sabe se é o caso do Vegete, por exemplo, no Vasco, mas é a situação. Se ele tem oportunidade, ele crava. E o Marcos não é assim. O Marcos, Entendi. ele até pode cravar, mas em comparativo, eu arrisco mais no Furt do que no Marcos, sabe? O Marcos, ele tem mais chance de hack que o Furt. E o Furt, mano, cara, pelo amor de Deus, gente. Cara, os dois gols do Furt foram gols que vieram de viradas históricas e que estão deixando o Santos ali tendo como respirar no campeonato. O Santos ainda tá no Z4, só que só não tá pior por causa do Furt. O gol contra o Grêmio e o gol contra o Bahia foi dois gols do Furt. E o gol contra o Bizarro. Bahia não foi fácil, não foi fácil. Ele teve que dominar, virar e ainda meter uma espécie de voleio ainda. Pô, pelo amor de Deus, gente. Eu iria com o Furt, resumindo, eu iria com o mesmo time que o Santos foi contra o Bahia, né? João Paulo, Dodô de zagueiro, Basso e Joaquim,
O Kevson de ala, Rincon e Jean Lucas. Talvez o Lucas Braga eu tiraria. Colocaria algum outro jogador, não sei, improvisava. Lucas Lima Armando. Soteldo na frente, juntamente com o Fute. Para mim, o Marcos ele seria reserva, tá? Ele é um puta de um jogador, mas eu iria com o Fute titular, sinceramente. Justo, mano. E a gente percebe, mano, que essa vitória do Santos, ela, além de pô, terem sido 3 pontos, significa muito pelo fato de que o Bahia é o rival mais próximo do Santos no quesito da briga do rebaixamento, mano. Uhum. Porque é literalmente a mesma posição. É 1 ponto de É, diferença e essa vitória do Santos foi o que permitiu eles chegarem perto do Bahia. Então o que separa o Santos e o Bahia agora é 2 pontos, sabe? Então permitiu muito o Santos respirar e tem essa chance aí de escapar, mano. A gente tá dando o Santos como praticamente rebaixado, mas tem a luz no fim do túnel. Pois é, a gente vai ter, por exemplo, a partida contra o Vasco, né? E é aquilo que eu falei, o Santos ele tá pegando uma leva de partidas fáceis para ele ganhar. Cruzeiro, América, Bahia, Vasco. Só que desses 4 jogos, o Santos perdeu 2 e perdeu feio. Ganhou contra o Bahia e vai jogar contra o Vasco, que tá um absurdo. Tá um O Vasco tá absurdo. embalado, hein? Então, assim, cara, vai ser treta. A situação não é fácil pro Santos, tá? Eu continuo com o que eu disse no último episódio, no último episódio, não tô lembrando. É, eu não coloco minha mão no fogo pelo Santos, sabe? Eu acho que a chance do rebaixamento é real, sabe? Essa luz do fim do túnel, ela tá muito funda, ela tá muito funda mesmo, sabe? Mas existe. É, existe, existe. Porém, é aquilo que eu falei, cara. O torcedor hoje ele já pode começar a pensar assim, cara, Santos na Série B, o Santos não volta. O Santos, ele precisa ser comprado, ele precisa de um novo presidente que vai vir ano que vem. E ele precisa aderir à SAF. Não tem jeito, ou algum investimento, alguma coisa que o Santos consiga dinheiro, tá? Enfim, eu não vou me estender muito sobre a partida contra o Vasco, né? Porque vai ser só dia 1, então daria pra gravar mais um episódio. A gente não sabe se vai falar ainda de Campeonato Brasileiro no próximo episódio, Uhum. mas só pra finalizar. A situação do Santos é complicada. Vamos ver o que vai dar, vai jogar contra o Vasco. Espero que ganhe muito, tá? E, e a questão do Carille, que a gente falou que talvez ele poderia vir, ele não vai vir mais, provavelmente não vai vir mais, já tá praticamente melado, sabe? Tipo, ninguém tá falando Frio. mais sobre isso. Uhum. E, e ainda existe a vontade de trazer um técnico novo, porém, se o Marcelo ganhar contra o Vasco, ele vai ser admitido com toda certeza. Entendi. Então, mano, já pode encerrar, né? Não tem Uhum, mais nenhum acho que jogo pra já. falar. Quer dizer, teve bastante jogo, mas se a gente for falar um por um, o episódio vai ter 3 horas, então não vai rolar. Mas é isso aí, mano. Deu pra falar bem da Copa do Brasil, falar do Santos e do Corinthians, dessa atualizada aí, né? E acho Uhum. que é isso aí, né? É isso, mano. Bom, eu só queria passar aqui pra dar um aviso final. Rapaziada, a gente criou um Twitter, tá? A gente vai deixar o link aí na descrição para vocês seguirem a gente. A Isso. gente basicamente fala sobre tudo. Então, tipo assim, tudo relacionado a futebol, tá? Então, assim, a gente fala sobre o Campeonato Europeu, sobre o Sul-Americano, você vê sobre as nossas análises, opiniões, né? Sobre o Corinthians, sobre o São Paulo, sobre essa final que teve hoje. Então, assim, a gente falou bastante também. Então, vão lá, sigam a gente e é isso, né? Pode finalizar então, Wilson? É isso aí, mano. Segue nós lá e já era. Fechou. Muito obrigado, rapaziada, quem assistiu aí. Deixa um like, se inscreva no canal. E é isso. Valeu, até Falou. mais.